Fala pessoal, beleza? Tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula, né? Uma satisfação estar com vocês mais uma vez. Então nessa aula a gente vai falar sobre física, né? Sobre associação de geradores elétricos, né? Então se você não viu a aula ainda sobre geradores, né? Dá um pulinho no canal lá, dá uma olhada, né? Lá tem já 4 aulas sobre geradores, tá? Tanto de 2 aulas de teoria e também 2 aulas de exercícios, beleza? Então nessa aula nós vamos falar sobre associação de geradores, tá? A gente pode associá-los em série e também em paralelo. Então, paralelo, né? Paralelo e também em série. Então, nessa aula, aliás, né, faremos então primeiramente associação em série. Na próxima aula nós faremos associação em paralelo. Belezinha? Então, muito obrigado aí mais uma vez por assistir essas aulas e não esqueça de compartilhar aí com seus colegas, amigos, tá? E também de ativar lá o sininho, né, para você receber aí as aulas futuras. Beleza? É isso aí, um grande abraço e que a força esteja com você. Vamos para a aula, vamos lá! Fala pessoal, beleza? Então, bem-vindos de volta à aula, né, de associação de geradores, né? Então, essa aula a gente vai ver a associação de geradores em série, tá? Então, qual que é o motivo, né, que a gente faz uma associação de geradores em série, né? Então, em série, na verdade, a gente pode pensar, né, que a gente coloca os geradores em fila, né, um atrás do outro, tá? Assim como a gente faz com o resistor, a gente faz também com o gerador, tá? Então, é basicamente o mesmo esquema do resistor. Mas a gente associa geradores em série para quê? Então, quando a gente faz uma associação em série de geradores, a gente aumenta a FEM equivalente do sistema, né, do caso do circuito. A gente aumenta a resistência interna do gerador equivalente, né? Então, a resistência equivalente em relação aos geradores que estão em série vai aumentar. E também a gente faz isso por quê? Porque a gente aumenta a intensidade de corrente elétrica, né, nesses geradores. Por exemplo, né, se eu pegar os geradores, né, como botar aqui ó, numa lanterna, né? Então eu estou ligando aqui 3 geradores em série, 3 pilhas em série. Então por que eu faço isso? Né? Para aumentar o brilho da lâmpada, né? Então aumentar o brilho significa aumentar a corrente elétrica que passa pela lâmpada. Tá? Então nós já vimos os geradores, né, reais, né? Então cada pilha aqui ela representa um gerador real. E todo gerador real ele tem uma resistência interna, um Rzinho e tem uma FEM. Né? Então aqui, por exemplo, nesse gerador primeiro aqui eu vou ter um R1 e uma FEM1, tá? O meu segundo gerador, então lembrando, né, os polos da minha pilha, aqui é o polo negativo, aqui é o polo positivo, né? Continuando aqui, eu vou ter também aqui para esse gerador uma resistência interna e vou ter uma FEM associada a ele. Da mesma maneira, eu vou colocar aqui para baixo para não ficar misturado, né? Vou ter uma resistência 2, né, interna desse gerador e vou ter uma FEM 2 também desse gerador. Da mesma maneira, eu vou ter uma resistência 3, né, e uma FEM 3 para esse gerador aqui. Então a gente faz essa associação para quê? Para poder aumentar a corrente, né, e aumentar também a FEM no sistema. Então se a gente pensar, né, no gerador em si, nos geradores em si, né, o que eu vou ter então? Eu posso colocar como se fosse dessa maneira, para ficar mais simples, né, não ficar na lanterna, a gente pode colocar aqui então. Eu vou ter um R1, uma FEM E1, ligado a um R2, né? Uma FEM E2 e um R3, Rzinho 3 e uma FEM 3. Então nós temos aqui representados aí, né, 3 geradores associados em série, ok? Então na verdade, vamos supor que eu tenho aqui, né, nesse polo negativo aqui, o primeiro da lanterna que eu peguei, vamos chamar de polo A e vamos chamar de polo B. Então vamos lembrar que quando a gente calcula, né, a resistência equivalente de um sistema, né, a gente quer saber o que? A gente quer obter uma resistência única que vai substituir as 3 resistências, ou 4 ou 5 que estão lá no circuito. Então você calcular o R equivalente é você substituir aqueles R's todos por um R que vale pelos 3, ou pelos 4, ou pelos R's que estão lá associados em série, né? Então vamos lembrar aqui que cada gerador ele vai ter uma DDP sobre ele, né? Um U. Então, por exemplo, no meu gerador 1 eu vou ter um nele, né? Uma tensão elétrica útil nele. No meu gerador 2 eu vou ter também uma tensão que eu vou chamar aqui de U2. E no meu gerador
3, eu vou ter também o meu U3, né? Nós já vimos isso daí na aula de geradores elétricos, né? A tensão elétrica útil daquele gerador, né? Ou seja, a equação do meu gerador. E é isso que nós vamos fazer aqui. A gente quer fazer o que então? A gente quer substituir as 3 fens por uma só e substituir os 3 R's ali no caso, né, dos meus 3 geradores por um R só. Então, na verdade, eu quero ter novamente, né, um polo A, B, de forma que eu tenha então um R equivalente, uma Rzinho interno equivalente, né, e que eu tenha também uma FEM equivalente. Então essa FEM vai substituir as 3 FEMs e esse R equivalente vai substituir os 3 R's. Agora, quanto será que vale esse R equivalente e essa FEM equivalente do circuito, né? Então, se nós olharmos aqui para esse circuito, o que nós enxergamos? Né? Que a tensão UAB, né, aqui em cima, a tensão UAB, vou até prolongar aqui um pouco. Essa tensão aqui, UAB, quem que ela vai ser? Então, a tensão UAB, na verdade, quando você tem associações de série, né, lembra que as tensões se dividem, né? Então, a tensão UAB, na verdade, ela vai ser a tensão U1 mais a tensão U2 mais a tensão U3. Mas aí, aplicando a equação do gerador, quem que vai ser o meu U1, né? O meu U1, ele vai ser E1 menos Rzinho 1 vezes I. O meu U2, ele vai ser E2 menos R2 vezes I. E o meu U3, por consequência, ele vai ser o meu E3 menos R3 vezes I. Lembrando, pessoal, que o I que passa aqui, né, nos 3 geradores é o mesmo. Por quê? Porque eles estão em série, né? Então a corrente que passa pelos 3 é a mesma. Por isso que na equação do gerador aqui eu coloquei E1 menos R1I, E2 menos R2I e E3 menos R3I, porque o I é o mesmo, né? Então aqui na lanterna, ó, nós vamos ter aqui que o I que vai passar aqui, né, do mais para o menos, ele vai ser, no caso, o mesmo I, né? Vai passar aqui pelos geradores, vai acender a lâmpada, vai voltar aqui por esse fiozinho vermelho, certo? E aqui ele retorna para cá e continua o circuito novamente pela lanterna, tá? Então, no caso do meu U1, eu vou substituir aqui por EI, aliás, E1 menos R1I, o 2 por E2 menos R2I e o 3 por E3 menos R3I, tá? Então, o nosso UAB aqui, vamos voltar para cá, ele vai ser, na verdade, o quê? O meu UAB, ele vai ser U1, que vai ser E1 menos R1I, mais o 2, que vai ser E2 menos R2I, mais o 3, que vai ser E3 menos R3I. Ok? Então, o nosso UAB, ele vai ser, vamos juntar os Z's, né? Então, E1 mais E2 mais E3, E1 mais E2 mais E3, e vamos juntar agora os menos R1, R1I, né? Aliás, R2I e R3I. Então fica, vamos colocar, né, um parênteses para poder mostrar que aqui é uma soma de FEM. E vamos colocar aqui menos R1 vezes I, menos R2 vezes I, menos R3 vezes I. Opa! O que eu posso fazer agora? Então o nosso UAB, ele vai ser E1 mais E2 mais E3. E agora a gente pode colocar o I em evidência. Se a gente colocar o I em evidência, vai ficar, no caso aqui, menos R1 mais R2 mais R3 vezes I. Na verdade, eu coloquei o menos, né, e o I em evidência, tá? Bom, muito bem. Mas o que é o UAB? O UAB, na verdade, ele vai ser quem, né? Se eu pegar aqui em cima, ó, ficou meio misturado aqui, mas enfim. Se eu pegar esse carinha aqui, vamos voltar ele para cá, tá? Fazer ele aqui para baixo, novamente, para não ficar confuso. Então, eu tenho aqui. Lembra que eu falei para vocês que eu quero, né? No caso, trocar, né? Todas as FEMs por uma só, que a gente chama de FEM equivalente, e todos os Rzinhos por um só, que a gente chama de Rzinho equivalente. Então, o que acontece? Eu estou substituindo todos por um só, né? Então, aqui a DDP AB é a mesma, né? Então, quem que vai ser a DDP aqui para mim? Ó? Quem que vai ser o meu UAB para esse gerador equivalente aqui?
O AB, né, se você lembrar aí a aula de equação do gerador, ela vai ser o E equivalente, a φ equivalente, menos Rzinho equivalente vezes I. Então, esse cara é o AB. Né? Quando eu substituir pela φ equivalente e pelo Rzinho equivalente, então o AB vai ser a mesma coisa que E equivalente menos R equivalente, né, vezes I. Então, se você olhar aqui na fórmula que nós obtivemos aqui em cima, quem que é esse cara aqui? Esse cara aqui, comparando com essa fórmula, esse cara aqui é o nosso E equivalente. E quem que é esse carinha aqui? Esse carinha aqui é o nosso R equivalente, ou seja, o AB vai ser φ equivalente menos E equivalente vezes I. Portanto, galera, quando você tem associação de geradores em série, para você achar φ equivalente, basta você somar E1 mais E2 mais E3. E também para você encontrar o seu R equivalente, basta você somar R1 mais R2 mais R3. Bom, acho que nesse momento deu um alívio para vocês, né? Pô, professor, eu precisava decorar tudo isso daí? Não. Na verdade, você tem que saber isso daqui, né? A φ equivalente, que é E1 mais E2 mais E3, e o R equivalente, que vale R1 mais R2 mais R3. Mas o interessante é você o quê? É você saber o conceito, moçada. Você saber de onde veio isso, né? Então, na verdade, a φ equivalente, ela substitui as três φs, então é só somar as três φs, e o R equivalente é a mesma coisa, tá? Bom, se esses geradores são iguais, né? Então, vamos pegar uma forma genérica, né, dessa relação. Se temos N geradores iguais, ou seja, eles estão associados em série, mas são iguais, né? Eles têm o quê? Tem a φ igual e tem o R equivalente igual. Aí essa fórmula fica mais simples, ou seja, então a minha φ equivalente, ela vai ser, na verdade, o quê? E mais E mais E até um E, ou seja, você vai ficar somando o E's aí N vezes, né? Então, na verdade, a sua φ equivalente, ela vai ser N vezes a φ de um gerador, porque você tem vários geradores com a mesma φ, né? Então, basta você multiplicar o número de geradores pela φ de cada gerador. E o mesmo ali vale para a resistência equivalente, né? Então, se eu vou ter N resistências R internas, né? No caso ali, né? Então, eu vou ter um R, mais um R, mais um R, até um R. Ou seja, eu vou também somar esses R's N vezes. Conclusão, a minha resistência equivalente, né? Perdão. A minha resistência equivalente vai ser também N vezes R. Beleza? Então, se eles forem todos iguais, basta pegar o número de resistores internos iguais e multiplicar pelo valor de um deles. Tá ok? Bom, é isso aí, galera. Então, por exemplo aqui, né? Vamos fazer um exemplo, vai para ficar mais lúdico para vocês aí. Em termos de, o pessoal adora, aluno adora número, né? Adora conta. Então, vamos pegar, por exemplo, o seguinte. Vamos supor que eu tenha lá três geradores em série, né? Então eu tenho aqui né? Então vamos lá, a resistência primeiro dele aqui, vamos supor que ele tem uma resistência de 1,5 ohm interna. Então 1,5 ohm e também a voltagem dele, né? A φ dele é de 1,5 volt. Tá? Então tenho três lá também de 1,5 ohm e a φ também de 1,5 volt e tenho um outro gerador de 1,5 ohm, resistência interna, e a sua φ também de 1,5 volt. Então eu vou ligar essa associação de geradores em série a um resistor, tá? Vamos pegar lá 9,5 ohm, como se fosse a nossa lâmpada, né? Então tá aqui, ó. Temos aqui três geradores associados em série, tá? Um tá aqui, o outro tá aqui, certo? E o outro está aqui. Então, eu pergunto para você, quanto que vale aqui a nossa corrente total que passa pelo gerador, né? Bom, a φ equivalente,
ela vai ser, como eles são todos iguais, vai ficar 3 vezes 1,5. Então nós vamos ter 4,5 volts de fém equivalente. A resistência equivalente interna, ela vai ser também 3 vezes 1,5, que vai ser 4,5 ohm. Né? Quanto vale a corrente? Aí você pode aplicar lá até a lei de Ampouillet, né? Ou seja, a minha corrente, ela vai ser a fém equivalente, certo? A fém equivalente dividido, né, pela somatória das resistências, já que todas estão em série, né? Dividido pelo somatório das resistências que estão ali. Ou seja, então eu vou ter 4,5 dividido por, no caso, 4,5 mais 9,5, né? Porque temos 9,5 aqui de resistência externa e mais 1,5 das resistências internas do gerador. Então ficou, no caso ali, 4,5 mais 9,5. Então nós temos lá 4,5 dividido por 9,5 mais meio dá 10, mais 4, 14. Tá aí, ó. Então a corrente que passa por esse gerador para essa associação vai ser 4,5 dividido por 14, que vai dar aproximadamente aí 0,32 ampere. 0,32 ampere. Tá aí, ó. Essa vai ser a corrente que passa pelos geradores. Ok? Pensa bem, se eu usasse um gerador só, né? Vamos pegar aqui um contra-exemplo. Se eu usasse um gerador só, então você teria o que? A sua fém seria... Vamos calcular a corrente se fosse um gerador só. A sua fém seria 1,5. A resistência interna seria 1,5 também. E mais o 9,5 da resistência externa. Então seria, na verdade, o seu R equivalente aqui embaixo, ele seria 9,5 mais 1,5. Então seria 11. Veja bem. Então vai ficar 1,5 dividido por 11. Que vai dar para você aí, ó, uma corrente de 0, aproximadamente 14 ampere. Então o que você percebeu, né? Que praticamente quando você associou lá 3 geradores em série, a corrente ela mais que dobrou, né? Ou seja, ela foi para 0,32. E se você colocasse apenas um gerador, né, uma pilha só, a sua corrente ia ser 0,14 ampere. Beleza, galera? Obrigado por visualização dessa aula aí, né? Então, se qualquer dúvida aí pode comentar aí embaixo no vídeo, tá ok? E a próxima aula a gente vai apresentar então a associação em paralelo. E depois de uma terceira aula, nós faremos exercícios, né, das associações, beleza? Antes de terminar o vídeo, temos aqui um experimentozinho, né? Acabei esquecendo aí. Olha que interessante, né? Tá aqui, ó. Então temos aqui um multímetro, né? Vamos calcular aqui a tensão contínua. E temos aqui 2 geradores associados aí em série, né? 2 pilhas associadas em série. Cada pilha ela tem 1,5 volt. Então se a gente calcular, a gente medir aqui, né, pelo multímetro a tensão na associação em série, a gente tem que encontrar aproximadamente 3 volts, né? Essa pilha ela é nova, né? Então ela não vai dar 3 volts, ela vai dar uns 3,2, 3,1, né? Vamos ver. Vamos ligar aqui, né, nos polos, vou forçar um pouquinho para poder encaixar aqui a pilha. Opa! Que essa fita isolante não garante nada. Aí, ó. Então, na hora que eu ligar aqui nos polos da associação em série, das 2 pilhas, tá dando aí mais ou menos 1,6 para cada uma, né? Então, 1,6 mais 1,6 dá 3,2 aí. Então, as fêns, elas se somaram, como era de esperar, né? Beleza, galera? Então, muito obrigado aí pela visualização da aula. Tá? Não esqueçam de compartilhar a aula com os amigos aí para poder ajudar o canal, ok? E também se inscreva e acione o sininho para receber as demais aulas. Um grande abraço e até a aula 2, Associação em Paralelo. Valeu!